Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para louvar ao nosso Deus. Isso é um grande motivo de alegria, né? Mas nós temos conosco alguns irmãos que estão enfermos e eu gostaria de lembrar os nomes deles, para os irmãos poderem estar orando. Não esqueçam de orar pela irmã Jerúcia, não esqueça também de orar pelo marido da irmã Cleusa, né, que teve alta, o seu Antônio, já está em casa, graças a Deus. Irmã Leila Maria também precisa das nossas orações, apesar de já ter passado aquela parte pior, mas ainda está em tratamento, né? Não vamos esquecer de orar por ela. E também, os irmãos conhecem o pastor Francisco, não sei se os irmãos lembram dele, ele esteve aqui na nossa igreja pregando, né? Ele está trabalhando lá na Vila Quente, ele está também passando um momento muito difícil com a sua saúde, né? Os irmãos que têm acompanhado sabem que ele teve câncer, o tratamento está sendo feito, mas ele teve uma recaída e precisa das nossas orações. Temos vários irmãos que precisam das nossas orações. Então, não esqueçam de estar orando por cada um deles, ok? E também quero agradecer a Deus. Hoje, né, é o dia do ministro de música. O Dalton, ministro de música da nossa igreja, né? E temos alguns ministros de música aqui na igreja também, né? Temos aqui conosco a irmã Odete, né? E seu esposo, Geto, não é isso? Isso, já está aqui conosco, também diáconos, né? Ministro de música também, o irmão Átila, que trabalhou como nessa área também, né, irmão Átila? Foi, tá, tudo bem. Né? Que Deus possa abençoar esses irmãos, a Nancy também, a Nancy trabalhou muito também na nossa igreja, na área da música, e uma coisa que a gente passa muito é realmente muitas dificuldades, mas daqui a pouco a gente vai conversar. Temos também conosco aqui o Márcio, né, que veio aqui com a Marisa, está aqui com a gente hoje, nos visitando mais uma vez, seja bem-vindo, né? Temos aqui também o seu João, né? Está aqui na frente, seja bem-vindo, retorne quando quiser. E também a Jane, cadê? Dona Jane, cadê? Ah, está aqui, isso, eu tinha visto ela, já até falei com ela. Deus abençoe a sua presença aqui. Não esqueça de orar, como eu já falei, pelos nossos irmãos que estão enfermos, precisando das nossas orações. E tem aqui também presente muita gente que não está bem de saúde, né? Esse coffee direto aí, né? Eu também estou, né? E a gente acaba não ficando bem de saúde, né? Mas tudo bem, faz parte do pacote. Você gosta de aflições? Você gosta de passar por aflição? Quem gosta de passar por aflição, levante a mão. Ninguém gosta, né? É uma coisa chata esse negócio, né? Muito ruim, né? Terrível. Mas é interessante que a Bíblia ensina ao contrário. Sabia dessa? Sabia que a Bíblia ensina ao contrário? Acho que todos nós deveríamos responder. Quem gosta de passar por aflição? Todo mundo levanta a mão. E vai entender por quê. Vai entender por quê. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro 4, 12 a 19. Vamos ler esse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, 12 a 19. Olha só o que Pedro, inspirado por Deus, escreve para você. Amados, não estranhe o fogo ou as dificuldades ou as aflições que surgem entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Então isso é normal e natural. Antes, alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Alegrem-se por participar dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco,
qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, será que o ímpio será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Minha dislexia não é brincadeira, de vez em quando funciona que não é brincadeira, né? Troco tudo. Bom, essa carta, para quem não sabe, a primeira carta de Pedro, como também a segunda, é considerada uma carta universal. Não é dirigida a uma igreja específica. Não tem como, por exemplo, Paulo escrevendo aos crentes de Roma, cartas romanos, a Tessalônica, aos Colossenses. Não é uma carta dirigida a um grupo específico de pessoas de uma determinada localidade. É uma carta geral, é para todo mundo, inclusive para você e para mim também, apesar de que as outras cartas escritas na Bíblia também são para nós também. Mas essa carta aqui é uma coisa interessante. Quando Pedro escreve essa sua carta, ele aborda alguns pontos importantes para nós que precisam ser considerados. Primeiro, ele considera a grande importância de você e eu, como filhos de Deus, a qual o Espírito Santo repousa, suportar as provações com paciência. Um dos grandes problemas nossos é exatamente esse. Nós não gostamos, ninguém gosta. Em sã consciência, ninguém gosta de passar por provações. Ninguém gosta. Ninguém gosta de passar por dificuldades. Aliás, Jesus Cristo até disse para você e para mim: no mundo tereis o quê? Não é uma vida de aflição. Você não vai ter uma vida com muitas aflições, toda ela de aflições. Não, você vai ter momentos e, diga-se de passagem, até mais do que momentos bons. Mas são passageiros. Rápido passa. A nossa vida é rápido passa. Ela vai e a coisa vai ficar boa depois. Mas enquanto aqui, nós temos que passar por provações. Você e eu vamos passar provações. E se você não gostar disso, reclame com Deus. Porque é Ele que permite que isso aconteça para a honra e glória dEle, e não nossa. E então, como isso vai acontecer, e nós, como geração eleita, você percebeu no texto, existe aqui uma limpa que Cristo quer fazer. Ele já vai nos purificando, nos limpando, nos aperfeiçoando, para que quando a glorioso dia de Cristo vier a chegar, a sua glória, né, quando tudo acontecer e o juízo final então se findar, nós com Ele estaremos para todo sempre, onde não teremos mais nenhum desse tipo de problema de aflição. E Pedro, nessa carta, ele chama você e eu como nação santa, um povo adquirido. E ele diz que é importante que isso aconteça em nossas vidas, as aflições. Repito, se você não gosta disso, reclame com Deus, não é comigo não. Então vamos ver o que Deus quer para a gente aqui. É importante, eu vou dar um exemplo para você entender a importância dessas aflições nas nossas vidas como crentes espiritualmente falando. Quem gosta de academia sabe muito bem disso. Se você vai numa academia, você pretende com um objetivo fazer o quê? Exercícios físicos, né? Você vai ali para fazer exercício físico. Os objetivos podem ser até diferentes, né? Estético, massa muscular. Tem gente que sabe mais do que eu, né, Guilherme? Você entende do assunto, né? Mas a academia normalmente é para você fazer exercício físico, não é para ficar passeando. E quando você vai fazer exercício físico com quem já fez ou faz, sabe como é que funciona o negócio. Se você vai pegar um peso lá, 5 quilos, levanta, e você faz aquilo brincando, aquele exercício está sendo eficiente ou não? Olha lá, vou fazer um exercício, pegar um pezinho de 5 quilos aqui, 1, 2, é fácil, 3, 4, 5, tranquilo. Surtiu algum efeito para mim aquele exercício? Quem faz sabe. Não. Só vai ter efeito se houver uma progressão no exercício à medida que você vai fazendo e vai dificultando. Aí quando você, quem já participou e sabe como é que é,
volta à academia, por exemplo, de bom tempo sem parado, quando você volta, no outro dia você está bem dolorido, né? Se você está bem dolorido, é porque surtiu efeito. Os teus exercícios surtiram efeito no teu corpo. Houve um crescimento ali, um desenvolvimento. E nada mais é do que realmente esse o objetivo. Ganho de massa muscular, perda de peso, você está alcançando o seu objetivo. Se você vai lá para passear, brincar, está perdendo tempo e gastando dinheiro. É mais ou menos isso na nossa vida espiritual. Se você leva, melhor dizer, a vida espiritual, a vida diária, sem nenhum problema, é porque você está perdendo tempo, espiritualmente falando. Você não está amadurecendo, não está crescendo, não está se fortalecendo. Agora, quando vem as provações, as dificuldades, isso vai gerar em nós um desenvolvimento. E Paulo fala sobre isso lá na sua carta, Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Olha só o que Paulo fala aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Essa palavra aqui, tribulação, irmãos, pode ser também traduzido como algo que é prensado. Alguém já imprensou o dedo em alguma coisa? É mais ou menos isso. É esmagar. É prensar mesmo. Então, ele está dizendo para você o seguinte, que nós precisamos nos gloriar nas prensas. No prensado. É gostoso? Quem já prendeu o dedo em algum lugar? Eu já prendi o meu aqui uma vez na porta do carro, não sei como, mas consegui. Gente, o negócio dói pra caramba. Quer fazer de novo? Não. Mas veja, a Bíblia diz para você que essas tribulações, essa prensa, é motivo de você se gloriar, se alegrar por causa disso. Por quê? Porque sabemos que esta prensa, diz o texto na sequência, essa tribulação, produz o quê? Perseverança, em outras palavras, produz na sua e na minha vida estabilidade, constância, firmeza. Você já viu árvore caindo? Esses dias está caindo algumas árvores por aí, né? Não sei se vocês viram na reportagem. Por que uma árvore cai? Entre outros fatores, que ela não está firme. Só isso. Alguma coisa pode ter contribuído para que a árvore tenha perdido a sua estabilidade, a sua firmeza, e ela cai. É exatamente o crente. Se o crente não é prensado, ele perde a sua firmeza, ele perde a sua estabilidade, ele perde a sua constância. E no primeiro ventinho, cai, desmonta, abandona Deus. Ele não tem firmeza, não tem raiz. E para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha na sequência, que haja em nós um caráter o quê? Aprovado. Você sabe o que é um caráter? O que é uma pessoa de caráter? Acho que você sabe, né? Você já deve ter dito muitas das vezes para alguém, fulano é uma pessoa de caráter. Já falou isso? Falou, Bia, uma vez? Não? Não tem nem caráter aquela pessoa, sem caráter. O que é isso? Caráter. Vê como é que a gente fala as coisas, às vezes sem saber o que fala, né? Palavra firme. Fala, Marilene. São características intrínsecas de pessoas relativas ao seu modo de agir. Ou mau caráter, mas ele reage e ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como fazer. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Entendeu como é que é o negócio? São reações, são traços relativos à nossa maneira de viver, em que você vai reagir a um determinado momento, a uma determinada coisa que aconteça na sua vida. Pode ser errado ou pode ser certo, mas a ideia é essa, é a sua característica, é o modo, é o traço que você tem, como ao acontecer, você reage. Tem pessoas que quando passam por dificuldades, sentam no chão e começam a chorar. Qual o caráter dele? Que caráter é esse? Está dando para entender?
É o vento que bateu e derrubou a árvore. Aí vai lamentar. Aí quer jogar a culpa nos outros. Tem gente que faz assim, né? Ah, coitado, ele caiu, mas também não tinha terra, né? Não tinha firmeza, não tinha raiz. Joga logo a culpa para o outro. Não, olha para ti primeiro. Ao caráter aprovado, diz Pedro, a Paulo, aliás, um caráter aprovado faz o quê? O caráter aprovado gera o quê? Esperança. O que é esperança? Isso aí é mais fácil, né? Isso é tranquilo, né? Esperança é o quê? Dias melhores, isso aí. Expectativa de que depois de toda grande tempestade vem o quê? A bonança. Aí eu pergunto, a bonança aqui na terra ou no céu? Pergunta capciosa, hein? Cuidado. Se a palavra de Deus diz que você deve de ser bem-aventurado, feliz por passar por essas diversidades, você já aqui experimenta as esperanças eternas que já em gotas homeopáticas vão sendo dadas para a gente. Aqui você já experimenta. Aqui você já desfruta. Lembra que eu falei no início? Você não leva uma vida de tribulação. Você tem na sua vida momentos de atribulações. Mas depois delas, você, aprovado, você percebe e entende que coisas melhores virão lá na frente. E a esperança, o que ela faz? Não nos decepciona. É interessante essa expressão, você não sai desiludido. Se alguma coisa você esperava e saiu desiludido, alguma coisa atrás deste momento você errou. Você vacilou. Alguma coisa aconteceu. Não sei o que, mas porque se esse processo for seguido ao pé da letra, você no final, você não vai sair dali decepcionado e nem desiludido com Deus. Já viu gente que sai desiludida com Deus? Poxa, fiz tanta vida toda para Deus e agora estou assim? Coitado, não aprendeu foi nada. Né? Não aprendeu foi nada. Porque passou e não aproveitou os momentos da prensa, passou e não aproveitou os momentos das tempestades que provocam, que as nossas vidas passam, não tem o seu caráter, um caráter aprovado por Deus e tem pouca esperança de que dias melhores virão. Porque se ele tivesse realmente tudo isso, ele chegaria lá na frente e disse, isso está acontecendo, mas vai passar. Isso é para que eu possa ser aperfeiçoado por Deus. Caráter aprovado. Eu vou ficar agora com essa palavra aprovado. O que é um caráter aprovado? É uma pessoa que tem atitudes firmes, decisivas, sabe reagir e que é valorizado por Deus. Caráter aprovado. Muito bem, está de parabéns. Igual na escola com as crianças, né? Vai ganhar uma estrelinha no caderno. Né? Aprovado. Quando ele diz aprovado, é porque tem gente que passa e é o quê? Reprovado. E por que muitos são reprovados? Na hora de passar por esses momentos que a Bíblia nos diz que você deveria até se alegrar. Simples, fácil resposta. Tiago 1, 15 e 17. Olha só o que Tiago fala. Cada um, né? Então, Tiago 1, 15 e 17. Sim, é a versão diferente. Diz então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. Vou voltar ao 14. Eu anotei, então foi errado aqui. Volte ao 14, obrigado. Cada um, no final da segunda, pois Deus não pode ser, vamos lá, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. O que é desejo? Em outras versões, cobiça. O que é isso? Quer dizer que se eu desejar ter um carro melhor, mais novo, eu posso pecar? O que você acha?
Eu desejo ter um carro mais novo. O meu já está, coitado, pelas tamancas, né? Carrinho melhor, né? Ano 2024, de preferência, né? É errado isso? O que vocês acham? Não, né? Hã? É. Tranquilo. Não há problema nenhum. Mas por que Tiago diz que quando você é tentado, né, pelo seu desejo, isso pode lhe produzir pecados? Me explica isso. Raciocina isso comigo. Como então um desejo meu pode produzir em mim pecado? Porque ele vai dizer o seguinte, acompanha o resto do versículo. Então, esse desejo, tendo sido concebido ou engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Agora você entenda, meus amados irmãos, não se, o quê? Enganem. Não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Raciocine comigo, irmãos. Eu desejo ter. Como é que isso pode virar pecado, então? Por que eu não posso desejar, então? Porque se eu desejar, vai virar pecado. Caminhando bem. Caminhando bem. Por exemplo, eu tenho um carro, quero vender. Você gosta do meu carro e quer comprar. O carro não é seu, o carro é meu. E gostaria de comprá-lo. Você me oferece. E eu falo, tá, vendo. Isso não é pecado. Ah, aí chegamos lá. É isso aí. Isso aí. Existe um texto lá em Tiago 4,17, que diz o seguinte, Tiago 4,17. Eu acho que eu não botei esse texto, né? Obrigado, irmã. Eu não botei esse texto. Tiago 4,17 diz o seguinte, olha só. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O problema não é o desejo em si, por desejar, querer ter. Não é esse. O problema está por detrás de como este sentimento está sendo gerado. Como este sentimento está sendo nutrido. Como este sentimento está sendo brotado no meu coração. O querer ter, o desejar ter, não é pecado, nunca foi e nunca será. O problema é em que situação, de que modo isso está acontecendo em nossas vidas. Esse ponto aqui, irmãos, é muito importante de parar para pensar em todo o processo que o próprio Tiago está falando. Cada um, quando é seduzido, tentado, levado a desejar, tem que ter cuidado para que este sentimento natural de querer ter, qual o problema, não tem problema nenhum, possa virar um mal em nossas vidas. Aí que está o problema. Quando eu penso nisso, irmãos, quando eu olho para isso, eu vou pensar assim, espera aí, como é que eu vou definir que é ou não é? Como eu vou conseguir enxergar isso? Se isso realmente vai me produzir um crescimento espiritual ou se aquilo vai me produzir um mal espiritual. Vai me derrubar, vai me gerar pecado. Como eu vou entender isso? Olhando para o próprio Paulo, em Gálatas 6,14, Paulo diz o seguinte, em Gálatas 6,14. Quanto a mim, preste atenção no que ele fala. Quanto a mim, que eu jamais me glorie
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o que Paulo está dizendo. A minha alegria está, em outras palavras, a minha felicidade, a minha glória não está em mim, mas sim na cruz de Cristo. E a oração de Cristo antes de subir a cruz, qual foi? A finalzinho. Pai, se possível, ele estava desejando isso, mas que seja feita a tua vontade. Quando você para pensar que a vontade de Deus na tua vida, ela é muito maior do que o que você quer, e passa a viver e praticar aquilo que Deus quer que você faça, você não vai ser levado pelos seus desejos pessoais à morte. Porque os nossos desejos, a minha vontade, o meu querer, e muitas vezes é para até derrubar o outro, em derrubar o trabalho, em ofender as outras pessoas. Não é meu, mas ele não pode ter. Já ouviu esse negócio? Não é meu, mas ele não tem direito de ter. Tem que ser isso para mim, não é para ele. E quando você caminha nesse processo, você vai olhar que o que Cristo fez por você é exatamente o que Ele quer que você faça, por Ele e para Ele. O que Ele fez, saiu da sua glória por amar a nós, se fez homem porque Ele te ama, morreu na cruz para que o pecado daquele que crê nele seja perdoado, e quando manifestar a sua glória, você que entendeu isso, seja levado com Ele. Se Ele fizesse a vontade dEle, o seu desejo puro e simples, Ele teria matado Adão e Eva logo no início, quando eles pecaram. Ah, pecaram? Erraram? Então, acaba com esse pessoal aí, vamos começar tudo de novo. Quando você e eu erramos, é claro, Deus nos castiga, sim, Ele nos corrige porque é um Pai que nos ama, mas Ele não nos castiga com ódio, mas sim com amor. Diferente daqueles que pensam que Cristo não faz nada pelo pecado, não. Se você pensar diferente, você vai entender que, se fosse o caso, Cristo, quando você pecasse, Ele te matava. Não restava um vivo aqui. É a vontade dEle, é o desejo dEle. Mas esse desejo dEle, de ter você junto com Ele, faz com que Ele sofra as tribulações. Você acha que quando você peca, você agrada a Deus? Será que você, quando erra, você agrada a Deus? Deus bate palma para você? Ah, errou. Coitado, né? Não. Isso ofende a Ele. Isso ofende a Ele. Se você leva a vida de Davi, por exemplo, pega a vida de Davi. Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo os propósitos dele, escolhido a dedo pelo próprio Deus para ser o rei e governar a sua nação. Se você olhar para ele, por que Davi foi castigado por Deus quando ele errava? Por quê? O que você acha? Porque ele simplesmente errou? Ah, com filho, quando erra, tem que apanhar. Então vamos dar um tapa nesse homem porque ele errou. Só por isso? Não. Também, porque ele foi Deus, ele foi envergonhado na vida daquele servo dele. Aí Satanás joga na cara dele, tá vendo? Olha lá, errou. Tá vendo? Seu queridinho, errou. Ele foi envergonhado pelos seus desejos pecaminosos, que são, na maioria das vezes, nossos. Existem coisas nas nossas vidas, irmãos, que, se você parar para pensar, envergonha a Deus. Envergonha a Deus. E aí, o que Ele pode fazer? Nos corrigir. Paulo, ele diz bem claro aqui, veja o que ele falou.
Repito lá em Gálatas 4, 6:14. Quanto a mim, ele jamais quer se gloriar naquilo que ele quer, mas sim na cruz de Cristo. Porque Jesus Cristo se deu, morreu na cruz para o mundo e ele, Paulo, na cruz de Cristo para o mundo. Como é que isso faz? Como é que a gente fecha isso? Dá uma olhada em Colossenses 3, 1:17. Agora Paulo vai explicar esse versículo para você e não sou eu que vou explicar, é ele que vai explicar. Olha só, Colossenses 3, de 1:17. Eu sei que é longo, mas acompanhem comigo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são de onde? Tem gente dentro das nossas igrejas, servo de Jesus Cristo, tem o Espírito Santo nas suas vidas, mas procuram suas coisas deste mundo. E Paulo está dizendo assim, não funciona assim não. Vocês morreram na cruz com Cristo. Então procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto. Não é os seus pensamentos nas suas coisas, é nas coisas de Deus. E não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam, ele não está pedindo, ele está ordenando, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Repare que esse texto aqui, Paulo define algumas coisas interessantes que se você bobear, você se enquadra em alguém, em alguma delas. Aí alguém pode fazer, que isso, pastor? Eu não vivo imoralidade sexual. Dá um exemplo, né? Sim, tem gente que vive imoralidade sexual sem tocar em outra pessoa. Aonde? Na cabeça. Ou não tem? Ou eu estou sendo utópico aqui? E não são só os homens, as mulheres também. Tem muita mulher que tem essas questões. Impureza, paixões, desejos maus. Você já pegou alguém falando mal do teu irmão? Aqui ninguém faz isso não, né? Com certeza. Ninguém fala mal de ninguém aqui. Eu tenho certeza. Só se fala bem, né, irmão Zé Bento? Aqui todo mundo fala bem de todo mundo. Tem gente que quando entra do carro, quando fecha a porta da casa, a língua parece que vira um rolo, um pergaminho, né? Vai transbordando. Isso aí pertence à natureza das nossas vidas. Mas infelizmente ou felizmente, isso aí não pode acontecer. Porque essa aí pertencia à natureza terrena e não à nossa que é espiritual. Versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de... Lembra que nós lemos lá em Pedro? Ele diz que a justiça, o juízo começa na casa de Deus. Esta limpa é dentro da casa dele. A ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem. Agora, deixe essas coisas para lá. Joga esse negócio fora. Todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem de indecência no falar. Repare, mais um pouquinho aqui, ele vai destrancando. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado e conhecido em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha que coisa interessante. Nessa nota, vimos já que não há diferença entre gregos e judeus, circunciso ou incircunciso,
bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha só. Antes, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele não está pedindo para você escolher uma dessas e viver uma delas, não. Ele está dizendo, revistam-se de todo este quadro, suportando uns aos outros. E agora, olha que coisa interessante, e perdoe o quê? As queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Esse aqui é um versículo difícil para muita gente. Tem gente que não consegue perdoar por nada. Né? Você já viu alguém assim? Já viu alguém que não sabe perdoar por nada? Complicado isso. Mas só que ele diz o seguinte, Paulo está dizendo aqui, e Cristo na sua oração disse, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores. É complicado isso, mas é importante isso, porque se ele me perdoou, por que eu não posso perdoar o meu próximo? Mas às vezes queremos viver ofendendo, maltratando, pisando, excluindo, discriminando uns aos outros. Isso não faz parte do nosso contexto. Acima de tudo, versículo 14, porém, revistam-se do amor, que é o quê? O elo perfeito. Eu parei nesse versículo, irmãos. Elo perfeito. O que é um elo? Lendo esse texto, eu parei aqui. O que é um elo? É a junção entre as coisas, né? Por exemplo, tem uma corrente, os elos. E o que é este elo? Segundo a Bíblia. O que é este elo? O amor. Jesus, podemos dizer. O amor. Se você ama, vai resolver muitos problemas da sua vida. Vai resolver. Vai ajudar a resolver muitas dificuldades. Seja na casa, seja no serviço, seja na igreja, seja onde for. Vai resolver muito problema. Porque este elo é forte para segurar. Este elo é suficientemente forte para aguentar, muitas das vezes, as dificuldades que o outro tem nas suas fraquezas. É complicado isso? Muito, porque você não está afim, às vezes, de perdoar, não está afim de suportar, não está afim de tolerar as falhas, os erros, as dificuldades do outro. Você se acha perfeito, suficientemente perfeito, só que não é você que é perfeito, é o amor que é perfeito. Nós somos fracos, todos nós. Versículo 15, e que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver se houve briga, você está fora do contexto. Se houve discussão, não houve paz, você está fora do contexto bíblico. Com certeza. Se você promoveu a discussão, se você promoveu a discórdia, você está fora do contexto bíblico. Se você não gostar, reclame com Deus. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja por palavras ou seja por ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Olha que coisa linda, irmãos.
Isso é profundo para a gente. É o que Cristo espera da gente como um corpo. Lendo esses últimos versículos, né? Lembra a música. E aí eu fecho com uma coisa interessante na música. Você sabe que na música, quem não sabe, aprende agora. Existem 3 elementos importantíssimos. 3 elementos importantíssimos para você ter uma boa música. Quais são eles? Quem sabe? Vamos lá, os músicos aí. Harmonia, melodia e ritmo. Vou começar por ritmo. O que é ritmo? Ritmo. O que é ritmo? Se você não sabe o que é ritmo, olha para seu coração e escute-o. Ele trabalha num ritmo, num compasso. Isso é ritmo. Né? Negócio. É o que o Cássio gosta de fazer nessa bateria aqui quando ele toca. Ele coloca o ritmo. Melodia. Há tempo também, é o tempo, isso aí, né? É o compasso da música. Melodia, o que é melodia? O que é melodia? É a sequência das notas, dos sons, né? Na combinação harmonia. Aí vai em harmonia, combinando os sons, né? Os sons vão caminhando, a melodia vai caminhando, né? Você vai tendo ali a melodia. Né? Você tem as notas numa sequência que dão os sons numa sequência que vão dar a ideia da música. Né? E por último, harmonia. O que é harmonia? É pegar tudo isso aí e juntar tudo e sair uma coisa linda, gostosa de se ouvir. Ok? Mesma coisa o corpo de Cristo. Uns são ritmo, outros são melodia, outros são harmonia. Se eu juntar isso tudo, tem que funcionar bem. Tem que funcionar bem. Mas você sabia que para chegar ao som, existem problemas que às vezes acontecem? Não sei se vocês já repararam, quando, por exemplo, o pessoal do violino vai tocar violino. Eles chegam aqui, aí começam... Já viram aquele negócio? Eles fizeram agora há pouco, daqui a pouco vão fazer de novo. Né? O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando o som para que o som saia em harmonia. Às vezes é desagradável aquele som, né? Às vezes é estranho, né? O piano, por exemplo, eu, quando vou afinar um piano, eu, pelo menos, levo quase 2 horas para afinar um piano. Cordinha por cordinha. É um negócio chato e cansativo. Para que as notas saiam bem equalizadas, direitinho. Para que depois a harmonia venha e aconteça, junta tudo, funcionando muito bem, dentro de um ritmo. Né? Quando a gente vai juntar várias pessoas tocando, se não tiver o ritmo, a coisa desanda. E assim todos os instrumentos funcionam bem. Imagine o corpo de Cristo quando a melodia não aceita trabalhar com a harmonia. Vai funcionar? Imagine o ritmo que quer se impor na vida da melodia. Vai funcionar? Ontem eu estava conversando com o Dudu ali fora sobre essa questão de casamento de compasso, né? Ritmo, andamento. Eu falei, tem que ser assim, que se não for assim, você não consegue trabalhar a música. Você não consegue formar. Vai ser uma coisa de louco. Eu toco mais rápido, você toca mais devagar. É uma coisa de louco, não vai funcionar. E este conjunto todo fechando, né? É o que Paulo fala. Para que isso aconteça, existe um processo. Este processo de aperfeiçoamento dos santos. E como é esse processo do aperfeiçoamento dos santos? Primeiro, alegre-se, glorie-se pelas tribulações. É necessário. Não tem como fugir dela. Porque elas vão produzir em você uma estabilidade, perseverança, firmeza, constância na sua vida. E depois disso, você, a ser avaliado por Deus, você será aprovado. E por estar aprovado, você tem esperança, convicção, sem sombra de dúvidas, de que tudo isso vai passar e quando chegar lá no fim, você então será com Cristo reunido na glória eterna e nunca mais de aflição para nossas vidas. Porque você foi provado, você foi experimentado, você foi provado e o Espírito Santo de Deus em nós é que nos ajuda exatamente nisso.
a viver uma vida de paz, amor, alegria, estabilidade e convicção. Seja você mais um a entender o que Cristo quer de cada um de nós, que é este corpo vivendo em harmonia, mas as atribulações são necessárias. E quais são elas? A de Cristo e não a nossas. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos